viajava, não é de carro de luxo nem de avião, né, como o hino do Valci Horácio. Naquela época os carros eram puxados a cavalo, outros viajavam a cavalo mesmo, mas os carros das pessoas mais ricas da época, os carros deles eram puxados a cavalo. Então nas estalagens tinha a manjedoura, as baias, os curral, os galpão, os ranchos, do jeito que vocês quiserem entender aí, que é onde os viajantes chegavam, eles iam ficar na estalagem, mas os animais eram conduzidos para uma manjedoura, era conduzido para um rancho, ali os animais ficavam, era ser bem cuidado ali, era um lugar de tratar dos animais. Na nossa língua, no curral, numa baia, no rancho, mas era manjedoura. Então os viajantes chegavam, eles iam para a estalagem, os animais deles iam para a manjedoura. Então o Senhor Jesus, estava no ventre ainda, porque chegou na estalagem, chegou José e Maria, Jesus ainda no ventre. E quando chega e pede, não tem um lugar para nós ainda, precisa de um quarto para nós dormir, passar a noite, não tem lugar. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele sempre foi rejeitado, e ele é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo. E sempre o povo olhou para ele com desprezo, como diz o profeta Isaías. Não viu formosura nenhuma nele, olhou com desprezo, aquele que os homens olhavam, né, com desprezo. Não fazia conta dele. Porque toda a vida foi assim, e até nos nossos dias, hoje, se nós falar dos nossos dias, hoje, você chega em qualquer movimento, você chega e fala assim, tem uma vaga para mim aí? Não tem. Mas se chegar alguém importante, eles arrumam a vaga. Vou dar um exemplo de coisa que nós conhecemos. Você chega numa policlínica aí, num qualquer outro postinho de saúde, eu preciso consultar. Não tem vaga não, tem que marcar para semana que vem, ou para o mês que vem, porque as fichas completou. Se chegar um importante, nós vamos encaixar você, e passa ele pelo nome dele. Não era para ser assim, mas é. E toda a vida foi assim. Eu estava no Manhuaçu um dia desse, né? E um cidadão entrou no lugar de fazer identidade lá, né? E saiu com a identidade na mão e chegou e falou assim, conversou com nós assim, ó, tinha um punhado de gente assim, um grupinho, e ele falou, rapaz, como é que pode o nome da pessoa, né? Que país nós estamos? Eu precisava fazer minha identidade, fui lá não sei aonde ali para fazer identidade, eles falaram que eu tinha que agendar, era só sair a vaga o mês que vem. Eu falei que eu precisava dessa identidade, porque eu trabalho numa firma lá do fulano de tal, era um cara, pessoa importante na região lá. Eles fizeram para mim na hora. Então, mas é assim que funciona, e todo mundo sabe que é assim, e toda a vida foi. Então você chegar no lugar e falar, não tem vaga não, mas pai, mas eu sou fulano de tal lugar, não arrumar um jeitinho aqui, vamos desocupar uma vaga para você aqui. É assim que funciona. Camarada, quando ele é desprezado, ele é fraco, não tem nome, não tem posição, não tem dinheiro, ele fica numa fila 1 mês, 6 meses, 1 ano, e a vaga costuma não sair não. E às vezes o camarada está com dinheiro no bolso, que ele pode pagar uma consulta, uma cirurgia, ele pode pagar, ele tem condição, mas ele é rico, ele tem nome, ele chega lá, fulano interfere, fulano não sei quando, e ele encaixa na frente, passa na frente até de quem precisa.
É mentira ou é verdade? Se for mentira, vou falar que é mentira. A coisa funciona assim. A humanidade, irmãos, toda a vida foi assim. Então o Senhor Jesus chegou naquela estalagem, eles olharam para José e Maria, Maria com Jesus no ventre. Eles olharam, eles viram a necessidade de uma mulher grávida. Mas ele disse: não tem vaga, não tem lugar aqui. Então Jesus, no ventre da sua mãe, caminharam, para onde estavam os animais, para a manjedoura, para o rancho, numa baia lá qualquer. Então José foi com a sua esposa para lá, e lá naquela manjedoura foi que Maria deu à luz Jesus, no lugar humilde. Mas por quê? O dono da estalagem poderia ter abrido um espaço, poderia ter abrido uma exceção, mas o profeta já tinha profetizado, teria que ser assim. Mas vamos falar com a nossa visão, com o nosso pensamento. Poderia ter abrido uma exceção, mas não, porque o ser humano é dessa forma. Eu comecei dizendo, na estalagem era lugar da pessoa dormir, comer, beber, farrear, festejar, se alegrar. Então naquela estalagem tinha lugar para o povo comer, tinha lugar para o povo beber, tinha lugar para o povo dormir, tinha lugar para o povo dançar, porque as estalagens eram preparadas para tudo. Estava preparado para toda a bagunça, teve lugar para toda a bagunça, mas não teve lugar para o Salvador. Teve espaço para tudo, para farra, para bebida, mas para Jesus não teve espaço lá. Então o Senhor Jesus, cumprindo aí a profecia do profeta, foi nascer na manjedoura, no meio dos animais. Foi, Maria enrolou ele num pano, como nós acabamos de ler, e os anjos vão lá e aparecem nos pastores lá em Belém. Falou: tenta vir trazer a boa notícia para vocês hoje, porque quando os anjos chegou e resplandeceu o lugar, os pastores assustaram. E eles falaram: não assusta não, preocupa não, porque hoje nós viemos trazer uma boa notícia para vocês, viemos trazer boa nova para vocês, porque nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador. E aqueles pastores, quando olham, eles viram um exército, glória no céu, glória nas alturas, e paz na terra. Aleluia. Esse Jesus Salvador, irmãos. Hoje às vezes nós, irmãos, questionamos da vida que levamos, queremos uma vida melhor. Nada disso é errado, mas às vezes nós não para pensar, Jesus, o Salvador, nasceu num lugar humilde. Por quê? Porque não teve lugar para ele entre os renomados. Às vezes hoje nós queremos estar, irmãos, na mídia, queremos estar, no meio da sociedade, queremos estar entre os grandes, queremos ser bem visto de qualquer preço. E o Senhor Jesus nasceu numa manjedoura, porque não achou lugar para ele na estalagem, não achou lugar para ele entre aquele povo que estava comendo, bebendo e alegrando, fartando, enchendo a barriga, ou enchendo o bucho, empaturrando, como diz por aí. Ninguém se compadeceu daquela mulher grávida.
e ela foi para a manjedoura, porque não havia lugar lá. E eu estava imaginando aqui esse versículo. Vai Natal, vem Natal, né? Comemorando Natal, nós ficamos esperando presente. Mas Natal não é presente, é presença, né? Natal não é presente, é presença. É a presença de Jesus na nossa vida, irmãos. Temos que valorizar o nascimento dele por nós, porque foi por causa de mim, foi por causa de você que ele morreu naquela cruz. Foi por causa de mim, foi por causa de você que ele desenfeitou a glória e veio nascer de uma virgem aqui na terra. Foi por causa dos meus pecados, foi por causa dos seus pecados, foi por causa da humanidade perdida, falida, que comemoramos essa data, o nascimento de Jesus. Vai Natal, vem Natal, e nós não paramos para pensar um pouquinho. O sofrimento de Jesus por nós, e o tanto que ele foi rejeitado. Quando o povo olhava para ele, né, com desprezo, como diz o profeta. Quando Jesus, às vezes, irmãos, fica sem lugar. Às vezes nós chegamos em Natal e vamos matar um cabrito, eu vou assar um pato, eu vou comprar uma cerveja, eu vou beber uma cachaça, eu vou fazer um churrasco. Acha lugar para tudo. Mas quando acaba, Jesus fica sem lugar. Já parou para pensar? Eu estava meditando nesse versículo e pensando um pouquinho com a ajuda do Espírito Santo. Às vezes nós olhamos, irmãos, para o dono da estalagem, nós questionamos e apedrejamos ele, porque ele não abriu uma exceção, não abriu um espaço, não arrumou um lugar para Maria poder dar à luz o seu filho Jesus. Ali nós questionamos até os serventes, os servidores, até aqueles povos que estavam lá na hora, que alguém poderia ter doído e falar: não, eu estou em melhor condição, eu vou caçar um canto aí na manjedoura, ou na beirada aí da estalagem, na goteira aí, eu passo a noite, mas o meu quarto eu vou ceder para essa mulher que ela está grávida. Eu não, eu estou de bem, eu estou de boa, eu vou caçar um canto, eu passo a noite aí em pé, sentado em qualquer lugar, eu passo. Podemos pensar assim, mas não achou ninguém que teve compaixão, não achou ninguém que cedeu um espaço. Então Jesus ficou sem espaço. E será se hoje, irmãos, quando o Senhor Jesus olha para nós, será se hoje Ele está encontrando espaço na nossa vida? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos em tudo, mas esquecemos de Jesus. Às vezes nós temos dificuldade de ir para um culto, ficar 2 horas adorando ao Senhor. Ainda costuma, se o cantor ou o pregador pedir para levantar, ainda costuma ficar algum sentado. Não faço isso não. Se pedir para bater palma, fica olhando para a cara do pregador, que vai dar uma salva de palma para Jesus aí. Fica olhando para ele, não faço isso não. Se o cantor falar: vamos cantar, vamos cantar batendo palma, usa suas palmas, vamos adorar o Senhor com as palmas. Fica olhando, estou fora, né? Mas às vezes na hora da dificuldade, eu disse aqui que muito, quem sabe, que estava naquela estalagem, que ia dormir, tinha o seu quarto reservado, poderia ter cedido a oportunidade e passado a noite do lado de fora, mas não quiseram. E às vezes hoje o ser humano, ele tem dificuldade de vir na igreja, passar 2 horas num culto, de ficar em pé, ou de dar uma salva de palma, ou louvar o Senhor com as palmas.
mas passam a noite inteira sentada numa cadeira no hospital, olhando para um ente querido. Passam a noite ou duas, né, sem lugar para deitar no hospital, mas ele precisa ficar ali. E mais do que isso, às vezes nós temos uma dificuldade, irmãos, de adorar o Senhor, de abrir o nosso coração para Jesus. Tudo é difícil, mas nós temos espaço, irmãos. O nosso coração tem espaço para nós alegrar, para nós farrear, para nós ir para lá, ir para cá, fazer aquilo que o nosso pensamento pensa e nós acha que está certo. Nós encontramos espaço para tudo, menos para Jesus. Será, irmão, se nós hoje no Natal como esse, como eu disse, vai Natal, vem Natal, Natal passa, e nós juntamos, o nascimento de Jesus, Jesus nasceu, maravilha, glória a Deus, mas esquecemos que Ele nasceu, que Ele cresceu, cumpriu o ministério, morreu, ressuscitou e foi para a glória, e agora está prestes a voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Lamandai de cova, lava sub, canta, labaxaia. Precisamos